A primeira edição das Olimpíadas aconteceu na Grécia por volta do ano de 776 a.C. Naquela ocasião, foi disputada apenas uma modalidade, a corrida de 200 metros. As 12 primeiras edições das Olimpíadas aconteceram apenas com esta única modalidade, a da corrida de 200 metros. Os antigos valorizavam bastante essa disputa de corrida que era realizada durante as Olimpíadas. Muitas pessoas que venceram essas corridas se tornaram conhecidíssimas em toda a Grécia Antiga. Alguns que eram campeões tiveram seus nomes imortalizados em diversos textos. É o caso, por exemplo, de um corredor chamado Faulo. Existe escrito acerca de Faulo, já lá na antiguidade, o seguinte: Faulo era um excelente corredor, vencedor dos Jogos Olímpicos. Isso estava escrito em alguns textos já no 5º século a.C. Muitos, vendo a fama de Faulo e vendo a fama de muitos outros que haviam ganhado essas corridas nas Olimpíadas, muitos outros tinham vontade de também ser campeões. E é muito interessante que, a partir dessa linguagem típica do mundo esportivo, nós vemos o autor da carta aos Hebreus falando não de uma corrida de 200 metros realizada em uma Olimpíada. O autor da carta aos Hebreus, ele fala de uma outra modalidade de corrida. Fala de uma outra modalidade esportiva, melhor dizendo. E não é um esporte. Na verdade, ele usa da linguagem metafórica do mundo dos esportes para falar da carreira cristã. E eu gostaria de ler nesse momento o texto escrito pelo autor da carta aos Hebreus. Eu gostaria de ler nesse momento o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Eu vou colocar na sua tela para que você acompanhe a leitura nesse momento. Diz assim o autor da carta aos Hebreus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Como você pode perceber, nesse texto, o autor da carta aos Hebreus, ele faz uso de uma linguagem metafórica. Ele faz uso de uma linguagem metafórica a partir desse mundo esportivo, principalmente da competição de corrida. E ele se utiliza dessa metáfora para falar da carreira cristã. E é exatamente o tema desta minha pregação. A carreira cristã. E eu gostaria de, com base nesse texto, falar para você acerca de algumas verdades que são ressaltadas pelo autor da carta aos Hebreus acerca
da nossa carreira cristã. Em primeiro lugar, com base em Hebreus, capítulo 12, na nossa carreira cristã, segundo Hebreus, há muitas testemunhas. Quando ele diz, no versículo 1 que lemos, ele fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, conforme o autor de Hebreus fala, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E o autor está falando disso vendo justamente esse mundo dos esportes. Nas competições existiam espectadores que estavam nas arquibancadas assistindo essas competições de corrida que existiam durante as Olimpíadas lá na antiguidade. E as arquibancadas ficavam repletas de pessoas que estavam ali assistindo aquela corrida, aquela competição. O autor da carta aos Hebreus, ele faz uso justamente dessa linguagem esportiva para dizer que nós, na nossa carreira, na nossa corrida cristã, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de espectadores. Agora, de acordo com o autor de Hebreus, não são espectadores quaisquer. São, na verdade, heróis da fé. Heróis que também um dia já correram, completaram a sua carreira e alcançaram a vitória. São homens citados pelo mesmo autor da carta aos Hebreus no capítulo anterior, no capítulo 11. São homens e mulheres como Abraão, Sara, José, Moisés e muitos outros. É como se esses grandes heróis da fé, eles estivessem à nossa volta, torcendo por nós. Repito, é como se estivessem. Não estou dizendo que eles estão, mas é a linguagem metafórica que o autor da carta aos Hebreus utiliza para expressar que nós temos como que torcendo por nós uma grande multidão de heróis, homens e mulheres que também cumpriram a mesma carreira que nós e venceram. E hoje estão na glória, gozando do prêmio que eles conquistaram a partir dessa carreira. Meus amados, nós não somos os únicos nesta caminhada cristã, nessa nossa corrida pela fé. Muitos outros já também trilharam essa mesma corrida e venceram. O bastão que um dia eles levaram na mão, agora eles passaram para nós. Nós estamos com o bastão na mão e nós precisamos correr a nossa caminhada, sabendo que outros também já correram e venceram. Imagine a figura retratada pelo autor da carta aos Hebreus. Uma grande multidão de heróis da fé, homens e mulheres, contemplando cada um de nós em nossa carreira cristã. Sinta-se, meu irmão, motivado. Sinta-se, minha irmã, motivada por esse testemunho que está à nossa volta. Sinta-se motivado por essas pessoas que já venceram e hoje estão aí torcendo por nós, para que nós também vençamos em o nome de Jesus. Nós vemos nas Escrituras Sagradas o exemplo de Paulo, ele próprio dando testemunho de que também um dia correu esta carreira. Paulo, ele diz, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo é um também, no meio dessa grande multidão, que correu a sua carreira, completou a sua carreira, venceu.
e hoje está com a sua fé guardada na presença do seu Deus. Que nós também corramos a nossa caminhada cristã, a nossa corrida na fé, que nós também vençamos como todos esses heróis venceram. Te pergunto nesse momento, você estava achando que você era o único a passar, a correr esta corrida, essa caminhada de fé? Você acha que aquilo que você vivencia na tua jornada, na tua corrida pela fé, você acha que você é o único a passar pelo que passa? Você achava que essa corrida era exclusivamente sua? Não é. Muitos outros, que hoje estão como que nossos espectadores, também fizeram a mesma corrida e venceram. Essa é a primeira observação que o autor da carta aos Hebreus faz acerca da nossa corrida cristã, da nossa carreira cristã. Mas ele ainda continua falando nessa mesma linguagem acerca da nossa corrida na fé. Em nossa carreira cristã, de acordo com o autor de Hebreus, há muitos obstáculos a superar. Há muitos obstáculos a superar. A corrida da qual o autor da carta aos Hebreus fala não é uma corrida fácil. Não. É uma corrida difícil. Ele diz, no mesmo versículo 1 do capítulo 12, que existem muitos obstáculos que precisam ser superados por cada um de nós. Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como nós podemos perceber, de acordo com o autor da carta aos Hebreus, existem muitos pesos que o corredor da carreira cristã precisam se livrar. Assim como os corredores na antiguidade foram sendo colocadas diversas competições de corrida com obstáculos também, desde a antiguidade, como ainda hoje acontece. E os corredores na antiguidade, eles precisavam superar aqueles obstáculos se eles quisessem vencer aquela corrida. O autor da carta aos Hebreus, ele fazendo uso dessa mesma linguagem metafórica, ele diz que nós, cristãos, nós precisamos também nos livrar de todo obstáculo que tenta nos atrapalhar. E os principais obstáculos que tentam nos atrapalhar são o pecado e o embaraço, que, segundo o autor de Hebreus, tenazmente esses embaraços nos assediam para nos impedirem de corrermos a nossa caminhada cristã. Vença, supere estes obstáculos em nome de Jesus, para que você possa vencer como muitos outros que hoje estão nessa grande nuvem de espectadores e de testemunhas, que você e eu, nós possamos superar os obstáculos, principalmente o obstáculo do pecado, para que nós possamos também alcançar a nossa vitória. A carreira cristã não é fácil. Ela tem obstáculos, e esses obstáculos precisam ser vencidos. Nossa carreira não é corrida deitado numa rede cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não é assim que se corre a caminhada cristã. Nós corremos a nossa caminhada tentando superar, pulando sobre os desafios, vencendo o embaraço e o pecado que tenta nos impedir. Vença, supere todos os obstáculos em o nome de Jesus de Nazaré. Novamente, nós encontramos em Paulo o exemplo
de vencermos, para vencermos os obstáculos da nossa caminhada. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão. Paulo diz que deixou tudo aquilo que ficou para trás. Ele deixou lá atrás, no passado. Ele não permitia que as coisas do passado servissem de embaraço e de obstáculo para a sua corrida na presença de Deus. O que ficou para trás não pode servir de empecilho. Paulo superou os seus obstáculos e nós também precisamos superar os obstáculos da nossa corrida da fé para que também possamos vencer. Você estava pensando que a corrida cristã era fácil? Você pensava que ia correr sobre um tapete vermelho? Você está se desvencilhando de todo o embaraço? Você está procurando superar todos os empecilhos que tentam impedir a tua caminhada cristã, em especial o pecado? Ou você está criando como animal de estimação o pecado? Vença o obstáculo chamado pecado e vença na sua corrida cristã em o nome de Jesus. Esta é a segunda observação que o autor da carta aos Hebreus faz acerca da nossa carreira cristã. Mas eu ainda quero ressaltar mais uma. De acordo com o autor da carta aos Hebreus, em nossa carreira cristã há um só alvo. Há um só alvo. Ainda fazendo uso da mesma linguagem metafórica, o autor de Hebreus escreve no versículo 2 do capítulo 12: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. De acordo com o autor da carta aos Hebreus, fazendo uso daquela linguagem esportiva, o corredor ele tinha um alvo. O alvo era cruzar a linha de chegada. O seu alvo era chegar lá no final da corrida, era vencer. O corredor corria observando fixamente o alvo da sua corrida. E o autor da carta aos Hebreus diz que nós, em nossa carreira cristã, nós também devemos ter bem fixos em nossos olhos o nosso alvo. Nós devemos fitar de forma muito marcante o nosso alvo, que é Jesus de Nazaré. Fite os seus olhos em Jesus. Olhe para Jesus. Não deixe de olhar para o Senhor. Sempre fite em Jesus de Nazaré. Quem quer completar o alvo, quem quer chegar ao fim da sua carreira cristã, precisa olhar para o seu único alvo, que é Jesus de Nazaré. O alvo da nossa carreira não pode ser outro. O nosso alvo foi, é e sempre continuará sendo o nosso Senhor. Sempre. Embora alguns já tenham substituído Jesus por outros alvos, alguns substituíram Jesus por riqueza, outros colocaram como alvo o casamento, outros colocaram como alvo o emprego, mas nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus de Nazaré. As distrações não podem nos atrapalhar. Distrações atrapalham os corredores. E nós, como pessoas que estão correndo a carreira cristã, devemos sempre estar olhando para Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Novamente, Paulo se coloca como exemplo para nós. Ainda na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Paulo escreveu: prossigo para o alvo, para o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo era o alvo de Paulo. Nada o distraía de olhar para aquele alvo. Nada. Em que os teus olhos estão fitos? Para que alvo você está olhando? Saiba que Cristo é e sempre deverá ser o teu alvo. Pois na nossa corrida cristã só há um alvo, e esse alvo é Jesus de Nazaré. Esta é a terceira observação que nós gostaríamos de destacar com base nas palavras do autor da carta aos Hebreus. E para encerrar, nós gostaríamos de recapitular as 3 observações que nós ressaltamos com base em Hebreus, capítulo 12, em relação à nossa carreira cristã. Segundo o autor de Hebreus, na nossa carreira cristã, em primeiro lugar, há muitas testemunhas. Você tem uma multidão de pessoas que estão torcendo por você. É como se Abraão estivesse torcendo por ti. É como se, preste atenção, não estou dizendo que ele está aqui torcendo por nós, não. Mas é como se todos esses grandes heróis da fé estivessem torcendo por nós. Eles passaram o bastão da corrida para nós. Hoje quem corre é cada um de nós. Mas eles estão a torcer por nós na presença do nosso Deus. Em segundo lugar, em nossa carreira cristã, de acordo com o autor de Hebreus, nossa carreira cristã é marcada por muitos obstáculos a serem vencidos. Você precisa vencer os obstáculos para poder chegar lá no alvo, que é Cristo, e vencer essa carreira. Não deixe os obstáculos impedirem a tua corrida. Não desista, não pare no meio do caminho por conta de obstáculos, mas supere todos e chegue até Cristo em o nome de Jesus. E em terceiro lugar, na nossa carreira cristã, há um só alvo: Cristo. Nenhum outro. Somente Cristo é o nosso alvo. Que esta palavra fique guardada em nossos corações e que nós corramos com toda a garra, com toda a perseverança, essa corrida que nos está proposta, até alcançarmos o nosso alvo, Cristo, com quem estaremos por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. Amém.